Algumas vezes, os fantasmas do medo, da ansiedade, da culpa e de tantos outros sentimentos conflituosos deixam a nossa vida nublada e chuvosa. Para trazer a harmonia, a luz, o florescimento da jornada de volta, nós precisamos trabalhar esses sentimentos, sabe? Enfrentar nossos fantasmas, conversar com eles e resolvê-los. Vamos juntos? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que estão acompanhando o projeto do GRESG, conversando com os nossos fantasmas. Nós vamos falar hoje um assunto que precisa ser resolvido na nossa humanidade. Com certeza, esse tema ele é debatido desde vamos colocar os neandertais, de 200 mil, 300 mil anos atrás, que começam a fazer os seus ritos fúnebres. Nós vamos falar sobre a morte, que está no livro Conflitos Existenciais, né, da Joana de Ângeles, e que é o livro base desses estudos Conversando com os Nossos Fantasmas. Ele é o capítulo número 20 do livro, o último capítulo do livro. Então, vamos lá. O corpo físico, vamos seguindo aqui o raciocínio da mentora, o corpo físico ele é composto por trilhões de células. Essas células, como diz André Luiz, são também animáculos domesticados pelo espírito. Se são animáculos, eles são seres viventes. Então, essas células também têm que progredir. Elas precisam fazer os seus progressos. Não vamos entrar nesse campo, mas elas precisam fazer esse progresso. Então, o espírito, quando ele assume um corpo, quando ele molda um corpo para ele viver, ele sabe que esse tempo é contado, que ele não vai ficar eternamente nesse corpo. Quando ele sai do mundo espiritual para a reencarnação, ele já sabe disso, né? Então, ele já sabe que ele saiu para um processo reencarnatório com uma proposta tal. Então, ele vai receber um corpo com aquelas dimensões, com aquelas potencialidades que ele necessita para realizar a sua proposta. Muito bem, então vamos imaginar, e ele recebe, né, forças, elementos fluídicos, fluido vital, recebe várias formas de ajuda para manter-se naquele corpo por aquele período. Mas chegou o momento daquela pessoa retornar ao mundo espiritual, deixar o corpo. Quando ele vai deixando o corpo, cessam as energias que o ligam ao corpo, via duplo etérico. E aí o que vai acontecer? O corpo vai entrar num estado de decomposição celular, molecular. Isso é natural. É feito por Deus, é criado por Deus. Por quê? Aquelas moléculas, aquelas células, elas vão se liberar, aqueles átomos, para outras experiências, em outros corpos, em outras situações. E o espírito, então, se liberta daquele corpo. Então, ele veio do mundo espiritual, teve uma experiência no campo físico e agora retorna para o mundo espiritual. Esse é o processo. É isso que acontece. Nada mais, nada menos. Agora, por que tem tanta confusão, tanta falação, né, entre um processo e o outro, entre o nascer e o desencarnar? Por que tem isso? Por falta de, umas vezes, de conhecimento, outras por não querer entender, outras porque quer manter luto. Tem gente que adora luto. Tem gente que ama o luto. O luto, muitas vezes, gente, ele vai te dar um sentimento de perda, quando, na verdade, você não perdeu nada nem ninguém. A pessoa continua viva. Ele vai te dar um sentimento de vítima pela perda, quando, na verdade, você não perdeu, então você não é vítima de nada. Ele vai te dar um sentimento de compaixão dos outros para com você. Então, você não precisa disso, porque você é filho de Deus, é filha de Deus, você não precisa dessa compaixão. Ele vai te dar um estado, pode te dar um estado de morbidez, quando você precisa atuar na ausência da pessoa. Então, o luto tem essas 4 referências. Eu fico preso a isso.
fico me sentindo vítima, sentindo que eu perdi, sentindo que eu preciso de compaixão, sentindo que eu estou preso agora que a pessoa não está. Vamos analisar uma palavra, uma frase de Jesus, que está no Evangelho de João, quando ele diz assim: é preciso que eu vá para que vocês cresçam. Ou seja, muitas vezes o nosso ser amado, ou nós mesmos, temos que ir para que nós cresçamos pelo aquele que foi e deixemos crescer os que ficaram. Isso é natural, isso é movimento natural. O espírito albérico, no início do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, ele vai dizer isso. Não basta nascer ou renascer, porque as formas fazem e se desfazem todos os dias. O que importa é o que fazemos entre um e entre o outro. Né? Então é preciso que a gente tem que tomar cuidado, porque, como diz a Joana de Ângela, toda forma organizada marcha para o caos. Olha, ou seja, então, se eu estou preso a esse corpo do meu ente querido, ou o meu mesmo, eu estou preso ao caos, que é a destruição daquele corpo. Então, eu fico preso ao caos. Essa prisão ao caos me leva àquele luto absurdo que eu estou sentindo. Então, estou preso. É mais um fator terrível dessa não aceitação do movimento natural da vida de encarnar e desencarnar. Certo? Então, veja bem. Se o processo é esse, o que me leva a não aceitá-lo? Ou não conviver bem com ele? Falta de instrução, ou falta de adequação à instrução, ou rebeldia à instrução. A falta de instrução você resolve, como nós estamos tentando fazer aqui, como o Espiritismo está falando isso desde que ele veio, como Jesus falou, aquele que me segue não conhece a morte. Mas Jesus falou isso, gente. Aquele que me segue não conhece a morte. Então, se eu sigo a morte, eu não conheço Jesus. Eu não sigo. Se eu sigo a morte, eu não sigo Jesus. O que você acha que foi o Calvário, minha gente? Já analisou isso? Ou você ainda está naquela de que foi um momento trágico da humanidade, porque essas coisas que, sabe, não dão certo na nossa cabeça, na cabeça do espírita que está querendo crescer. Isso não dá certo, não. O Calvário foi a mostra para a humanidade da vitória da vida sobre a morte. Foi a mostra. O quê? A morte foi trágica dentro dos nossos conceitos de humanos? Foi. Mas para Jesus, não. Tranquilo para ele. Tanto é que ele ressurge glorioso depois. Ou seja, ele está dizendo para nós, não existe morte. Vejam, eu passei pelo processo que vocês tanto têm medo. E eu voltei. Estou aqui com vocês. E você ainda tem medo de morte. Então, quando Jesus faz esse processo da ressurreição, lá do corpo, do processo do Calvário, ele está estabelecendo para o mundo a seguinte frase: parem com essa história de cultuar morte e mortos. Porque mortos que cuidam de mortos. Eu estou trazendo para vocês a vida e a vida em abundância. Porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu teria dito isso para vocês. Então, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Sai desse passado triste. Sai dessa história de que você é vítima da vida. O Pai te quer com todo o seu ardor, com todo o seu amor. Saia disso. Então, se eu não consigo entender a morte por vias filosóficas, científicas, então, pelo menos que eu faça essa reflexão a partir da proposta de Jesus no Calvário. Que, aliás, né, essa proposta de Jesus no Calvário não é entendida pela humanidade, não. Ainda não. Você ainda tem um crucifixo na sua casa? Ah, meu amigo, minha amiga, se eu fosse você, eu trocava por um Jesus todo bonito, todo livre daquilo. Você carrega aquele cordãozinho com crucifixo, você ainda está preso à morte. Então, essas prisões que nós nos colocamos com relação à morte vão nos impedir de nos libertar para a vida.
Olha, o meu ente querido, a pessoa que eu amo muito, 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 e ele desencarna. Para onde ele vai? Para o seu progresso espiritual. Ah, mas eu vou ficar sem ele. Isso é egoísmo. Ah, não, mas os meus afetos é que fazem isso. Então, se você tem afeto por essa pessoa, entenda que ele precisa do seu entendimento, a necessidade dele. O Carlos Torres Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, ele fala isso. Não dê ao seu amigo, ao seu ente querido desencarnado, a decepção de você não entender a necessidade dele. Então, tem hora, minha gente, que as coisas chegam para a nossa feitura. Eu observo a casa do vizinho. O que é que acontece com o meu vizinho? Agora chegou comigo. Agora é comigo. Como é que eu vou agir? Quando era com o meu vizinho, eu ficava assim, nossa, será que ele não entende, né? Que não existe morte? A gente estuda isso no Espiritismo. Ué, agora chegou para você. Então, agora chegou a tua vez. Chegou o teu momento. Chegou a tua chance de você superar essa questão da morte. Ou seja, essa saída, né? Essa retomada de uma nova possibilidade. Vejam vocês que interessante. A Joana coloca que o cérebro não produz a mente, né? Razão pela qual a sua morte não deve constituir motivo de temor. Claro, o que vai com você é tudo que você tem de estrutura. Aquele que foi leva tudo dele de estrutura. O que ficou foi o cérebro, que foi só um meio de comunicação da mente com o mundo externo. Não a própria pessoa. Então, quando a gente vê aquele processo do funeral, né? Aquela coisa de botar o corpo lá no caixão, aquelas rituais que tem, né? O povo chega, chora e fica ali, aquele negócio todo, fica pensando. E que aquilo tudo marca profundamente. Aí vem essa questão dos meus pêsames, meus sentimentos, descansa em paz. Situações completamente adversas à realidade daquele momento, porque pêsame de quê? Eu estou te dando pêsames porque o seu ente querido está se libertando? Meus sentimentos, que tipo de sentimento que eu estou te dando? Sentimento bom, sentimento? Sentimentos são negativos ou positivos? Então, como é que eu posso dizer meus sentimentos? Que tipo de sentimento? Tem que me explicar. Meus sentimentos de, pelo menos isso. E descansa em paz. Meu Deus do céu, que coisa triste. Você está desejando para aquele indivíduo que está desencarnando, aquela pessoa, descansar naquele caixão, debaixo da terra. Ah, não, amigo, amiga. Temos que refletir sobre essas coisas, porque isso fixa o rito mortuário em nós. Já tivemos épocas nas nossas civilizações antigas que o rito da morte era extremamente celebrado, muito celebrado. Hoje ainda se tem isso quando a pessoa exerceu um cargo ou uma personalidade muito conhecida, então tem aquele rito todo, né? Família primeiro, depois vem os amigos, aí faz aquele momento fúnebre lá na Assembleia Legislativa do Estado, ou então lá não sei onde ele morava, onde eles atuavam, enfim, faz aquela coisa toda e cria aquele ambiente fúnebre, a imprensa cria um ambiente fúnebre, as pessoas chegam todas de preto. Peraí, minha gente. Que coisa é essa? Está faltando análise. Está faltando apropriação da realidade da morte. Se não dizer rebeldia. Não, a gente tem que entender que desencarnar é um fato normal e faz parte do crescimento de cada um. Os grandes espíritos, quando reencarnam aqui, eles só reencarnam com essa proposta. Eu vou desencarnar, não vou ficar tanto tempo lá, e também eu vou aproveitar as noites que eu estiver dormindo ou no meu sono para entrar em contato com o mundo que eu gosto de viver, que é o mundo espiritual. E a gente quer prender a pessoa aqui nesse vale de misérias, de lágrimas, que ainda é o plano físico, temos que entender assim. Temos que entender assim. Ainda é um vale de misérias. As nossas filosofias aqui ainda são filosofias tacanhas, que prendem mais do que libertam, né? Então é preciso que a gente entenda, gente. Chegou uma enfermidade, e essa enfermidade pode levar a pessoa ao desencarne, agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque está limpando o perispírito dele.
Está tirando aquelas nódoas que ficaram lá gravadas ao um longo período, ou um pequeno período, mas ficou gravado. E está tirando. Então, a enfermidade nada mais é do que um dreno da mente, para que o self expanda. Depois você lê os livros do André Luiz, você vai observar isso que estamos falando. Né? A Joana coloca muito aqui as questões, né, que podem levar a essas enfermidades. Por exemplo, drogadição, tabagismo, alcoolismo, conversações perniciosas, sexo desenfreado, comida muito em excesso. Tudo isso pode levar a essas enfermidades. E aí chega a hora da recuperação disso aí, nós temos que arrumar. E o desencarne é uma das formas. O próprio Emmanuel, ele diz o seguinte, conversando sobre pessoas que são persistentes no erro, ele diz assim, ainda bem que existe a enfermidade e a desencarnação, ou a morte, fala morte, ainda bem que existe a enfermidade e a morte para corrigir esses espíritos. Então a morte chega para nós como um processo corretivo ou como um processo liberatório. Não quer dizer que todo mundo que desencarna também vai chegar livre no mundo espiritual, tô bem, né? Não. Ele vai levar as consequências da sua vida. Mas pode ser para ele um processo liberatório, se ele sobreviver bem aqui. Então, a nossa preocupação não tem que ser com a morte, sim com a vida. Com a vida que nós estamos levando, com a vida que nós estipulamos para vivermos. Como que é a minha vida? Desde o meu levantar, né? O que eu faço quando eu levanto? Qual a minha primeira refeição? Como é que eu trabalho? Eu trabalho bem, eu trabalho alegre, eu trabalho com vontade de crescer, né? Espiritualmente. Como é que é o meu almoço? Como é que é a minha vida durante a tarde? Como é que é a minha noite? O que eu faço à noite? O que eu busco à noite? Nos meus finais de semana, qual é o tipo de lazer que eu busco? Enfim, é isso que eu tenho que me preocupar. Não tenho que me preocupar com a morte. A morte vai, né, com naturalidade, sendo vencida pela vida. Percebe que interessante isso? Então, num dia que desencarna uma pessoa muito querida sua, e que você chega lá no momento das despedidas, e que você olha para aquele corpo, não para a pessoa, para aquele corpo, e você diz assim, olha, valeu, amigo, valeu, amiga, muito bom o nosso contato, muito interessante, que você siga a tua vida em paz, eu vou seguir a minha aqui, e um dia a gente se encontra por aí. Mas que a gente consiga, persista na busca do eu, na busca dessa estruturação espiritual que nos leve à libertação ética, à libertação moral para os nossos quefazeres, né? Então a gente tem que pensar, né? Mantida como um mito que somente alcança os demais, sempre quando se anuncia a causa pânico, a morte, né? Revolta, desequilíbrios e outros esfacelos ideais em que se apoiam os indivíduos quando não precipitam paradoxalmente na direção mediante atitudes perversas das extravagâncias com as quais se pretende desfrutar os últimos dias da vida ou o hediondo suicídio. A pessoa sabe que está doente. Aí entra nessa situação. Espaupera tudo, né? Já que eu vou morrer mesmo, deixa eu fazer. Isso não liberta, não, minha gente. Isso prende mais ainda. Chega no mundo espiritual totalmente complicado. E o suicídio? O que é o suicídio? O suicídio é você antecipar esse momento que é natural. E só que você não tem a peia da naturalidade da morte nas mãos. Como é que você vai fazer isso? Então você vai cometer um engano terrível. A morte natural, ela tem o seu momento exato de acontecer. Exato. Programado por Deus. Então não tem eutanásia, não tem pena de morte, não tem nada disso que funciona, não tem aborto. Isso tudo é contra. Aí entra o suicídio. O suicídio é o seguinte, olha, já que está tudo muito ruim, já que não tem jeito, já que a situação está horrível, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse corte, essa interrupção entre a vida daqui e a vida de lá, com as minhas próprias mãos. E vou ver o que dá. Não vai dar nada, porque não vai ter nada mesmo. Aí o engano dele. O sofrimento virá muito grande para ele. Porque ele interrompeu o veio da vida, interrompeu a energia da vida, e essa energia vai ficar com ele até acabar. E transmitindo para ele
as tristezas das decomposições do corpo físico, e, enfim, uma série de coisas tristes. Então, meu amigo, veja bem, trabalhe isso em você com naturalidade, sabe? Entendendo que tudo tem uma necessidade de ser. Tudo tem uma necessidade de ser, né? Se ela veio natural, se ela veio por acidente, se ela veio por uma enfermidade, tranquilize-se. E cresça nesse momento. Aproveite o momento para crescer. E jamais, em situação alguma, você utiliza de suicídio. Nem do direto, que é você pegar um instrumento e tirar, cortar, furar, em qualquer coisa, até o suicídio indireto, que é não tomar os medicamentos, é não aceitar, né, a vida equilibrada, você começa a desregular tudo, comer em excesso, beber em excesso, fumar, drogatizar, então isso tudo vai te causar também suicídio. Calma, calma. A morte é natural, ela é um projeto divino para nosso crescimento espiritual. Então não existe morte. Existe uma passagem de um plano para outro plano da vida criada por Deus. É isso que eu queria dizer para vocês. Qualquer coisa, vocês podem aumentar o seu conhecimento disso, lendo aqui o livro Conflitos Existenciais, é o último capítulo do livro, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos vocês.